Muito bom estar com vocês aqui, é um privilégio. Agradeço muitíssimo ao reverendo Gil e na pessoa do conselho também pelo esse convite. E já que a gente cantou que a gente é para a gente diminuir, para que o Senhor cresça em nós e que a gente tome nossa cruz, então vamos falar sobre crucificação. Hoje convido você a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 33 até o 56. Diz o seguinte o texto bíblico: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas? Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que venha livrar agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez em grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas e abriram-se os sepulcros. E os muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da sua palavra, nós cremos que ela é poderosa para nos ensinar, nos exortar e nos edificar. Então fala conosco, nos mostra, nos ensine, nos conduz através da tua palavra para que a gente possa ser edificado e ter a nossa imagem transformada segundo o seu Filho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando você passa os olhos numa livraria de um shopping ou de um aeroporto, muito provavelmente você vai encontrar vários livros a respeito de Jesus. Você vai encontrar livros que contam que Jesus foi um dos maiores mestres que já existiu, Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, Jesus, o maior administrador de todos os tempos e uma série de coisas. Mas a crucificação de Cristo é um tema que você não vai encontrar facilmente nesses livros de autoajuda. 2 editoras brasileiras, inclusive, fizeram uma pesquisa e perceberam, 2 editoras evangélicas, que livros que têm na sua capa a cruz vendem menos do que livros sem cruz na capa. Mesmo que o tema seja a crucificação de Cristo. Porque a cruz, ela mostra quem verdadeiramente Jesus era. Por mais que a gente possa entender uma sabedoria em Cristo maior do que todos os sábios, uma filosofia que pode ser retirada da obra de Cristo em relação a todos os filósofos, e assim por diante, como esses livros que eu mencionei, em última instância, não se crucificam psicólogos, não se crucificam administradores, filósofos ou sábios.
No Império Romano se crucificavam ameaças, e a cruz mostra exatamente quem Cristo era. Uma ameaça à ordem, aos poderes da religião instituída ali em torno do Império Romano e de toda a prostituição governamental que estava em torno ali. E isso mostra quem Jesus era. Por isso a cruz, ela é central para a espiritualidade nossa, é por isso que nós cantamos sobre a crucificação, e é por isso que eu e você, quando ouvimos do Evangelho, o convite que nos foi feito é que a gente negasse a nós mesmos, tomássemos a nossa cruz e o seguíssemos. Significa que existe uma parcela na nossa vida já que nós devemos crucificá-la, à semelhança da obra de Cristo, para entendermos quais são as dimensões do que se espera de nós, discípulos dele. Portanto, o que eu gostaria de falar com vocês essa noite são as lições que a crucificação de Cristo nos traz, o que ela nos ensina, e sabendo esse aviso de Cristo em Mateus 16, do que nós acabamos de cantar, de que nós, o que se espera de nós é que nós também tomemos a nossa cruz, é o que ela nos ensina, sobre a nossa própria caminhada também, não só sobre Cristo, mas sobre o que Deus tem para nós, na nossa trajetória, na nossa espiritualidade. 4 lições. A primeira delas é que a cruz nos ensina o caminho mais difícil. Olha o que diz o versículo 33 até o 36 de novo. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte, e assentado ali, o guardavam. Logo nos primeiros relatos de Mateus a respeito da crucificação, e Mateus é muito rápido na crucificação, ele fala como colocaram ele ali, dividiram suas roupas, colocam e pronto. Os guardas então aguardavam Jesus morrer. Não há muito floreio em torno disso, mas existem alguns detalhes aqui que mostram e já nos ensinam logo de cara como a crucificação e a cruz proposta a mim e a você como um caminho de espiritualidade é o caminho mais difícil. Veja o lugar onde Jesus foi crucificado, era o lugar mais difícil, esse lugar chamado Caveira, era um lugar fora da cidade de Jerusalém, reservado para execuções típicas daquela época. Eles levavam as pessoas para lá para serem executadas justamente porque era um lugar de impureza, muito sangue, muitos cadáveres ali, e era um lugar religiosamente impuro para a religião judaica, para um judeu. Era um lugar de juízo de Deus, era um lugar marcado pela morte. Era um lugar difícil para alguém como Jesus está. Mas mais do que isso também, a crucificação mostrou os meios mais difíceis pela trajetória que Jesus passou. No versículo 34 mostra que quiseram até dar um alívio à dor dele, muito comum naquela época, que era misturar vinho com fel, que era uma espécie de narcótico que Jesus tomava para anestesiá-lo e deixava a pessoa inconsciente, ou pelo menos aliviava a dor dela. E Jesus não quis provar, porque ele queria ter consciência de tudo que estava acontecendo ali. Ou seja, deixaram ele com sede, para depois dar vinho com fel muito amargo. De certa forma, iria aliviar um pouco a sua dor, mas também ia aumentar muito mais a sua sede. Eram as circunstâncias, os meios pelos quais Deus escolheu para nos trazer justificação foram os mais difíceis. E o versículo 34 também nos mostra o fim mais difícil, que é a morte. Não havia plano B, a narrativa não tem muito floreio, nem muito drama, simplesmente falam que o crucificaram, sem condições, num lugar difícil, e ali o guardavam. Não tinha alternativa, não tinha solução, Jesus iria morrer ali. Tudo isso mostra para nós como a cruz é o caminho mais difícil e como Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor, não foi poupado do caminho mais difícil. E quem quis dar para ele o caminho mais fácil, inclusive, foi numa outra narrativa em Mateus, no capítulo 4, que foi o diabo. O Espírito Santo havia levado ao deserto, novamente, Deus conduzindo Jesus para o lugar mais difícil. Quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Quem conduziu Jesus para o monte foi o diabo. E o diabo ali propôs um caminho muito mais fácil para ele, um caminho falso, mas fácil. Dizendo, olha, é simples, se prostrado me adorar, tudo isso aqui eu te darei. Ele falou, arreda de mim, Satanás. Isso mostra para a gente, e o que isso significa para nós, que temos também o desafio, o convite, o imperativo de carregarmos a nossa cruz também, é que nós, a semelhança de Cristo, também percorreremos o caminho mais difícil, os lugares mais inadequados, sem os meios necessários e apenas com uma certeza, a morte.
A espiritualidade proposta pela Bíblia é muito diferente da espiritualidade proposta hoje em dia na grande mídia, em um canal que você pode passar na sua televisão, na sua casa, uma espiritualidade triunfalista, de vitória, de facilidade, o que alguns autores chamam de um deísmo terapêutico, ou seja, Deus quer só te ver feliz, confortável e não quer mudar nada na sua vida. Não foi para isso que Jesus nos convidou e não foi esse tipo de vida que Ele viveu, nos deixando o exemplo. A vida e a trajetória dele foi algo muito mais complicado. E às vezes você fala assim, não, Pedro, eu entendo, eu conheço bem teologia da prosperidade e aqui, graças a Deus, a gente não prega sobre isso, eu não vivo isso está longe da nossa realidade. Nem sempre. Às vezes a gente tem o que eu chamo de meia teologia da prosperidade. A gente sabe que a gente vai sofrer, a gente sabe que alguma circunstância, alguma dor, alguma dificuldade a gente vai passar, mas a gente acha ainda que Deus tem algum propósito com aquela dor, com aquela enfermidade ou com aquele sofrimento para nos levar a um lugar melhor. Ou seja, eu sei que eu estou passando por isso, mas eu vou, para alguma coisa, Deus vai me conduzir para um caminho melhor. Isso é uma meia teologia da prosperidade, porque não necessariamente Deus às vezes vai te conduzir para um lugar melhor depois do seu sofrimento. Pode ser que você sofra sempre até morrer. Porque a esperança que Ele nos propôs não foi essa, de alívio, de terapêutica. E a gente tem um conceito de pecado e um conceito de sofrimento muito pequeno. Quando a gente conecta esse acontecimento aqui de Mateus 27 com o que aconteceu em Gênesis no capítulo 3, quando Adão e Eva foram colocados para fora do jardim, o que aconteceu ali não foi um pecadinho que Deus, nossa, Adão, não era para você ter me desobedecido, agora você vai ter que sair do meu jardim. O que aconteceu ali foi que a ordem que Deus estava estabelecendo toda através da sua palavra foi quebrada e inaugurou-se o caos na existência humana. E Deus, por muita graça, e mesmo em meio à dor, a mulher continuaria frutificando, mesmo em meio ao suor, a terra, Ele continuaria se alimentando dela, porque tudo isso eram promessas para o Éden. Deus não tinha nenhuma obrigação de continuar abençoando Adão e Eva, porque a promessa dele, a bênção era com um pacto que Ele tinha feito no Éden, mas mesmo assim eu e você ainda desfrutamos da graça de Deus. Nós chamamos de graça comum, que não é nem só para os crentes. Só que às vezes a gente perde a noção do abismo que existe entre nós e Deus e a gente acha assim que Deus quer fazer a nossa vidazinha confortável e de repente acontece um problema no nosso casamento. De repente acontece um problema de saúde e a gente se pergunta, Deus, por que o Senhor deixou? Quando na verdade o que a gente tinha que ter em mente é que é o caos total. Que o próprio Deus teve que encarnar, morrer no nosso lugar e experimentar a morte para que a gente pudesse ter vida. A gente precisa de um conceito de pecado maior, de sofrimento maior, para a gente não achar tão difícil o caminho difícil que a cruz propõe. Para vocês terem uma ideia do que significa ter um caminho ministerial, pessoal, de cruz, de negação de si mesmo, vejam esse texto do apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 20, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, são só 2 versículos, quando ele estava indo para Jerusalém, e ele fala, agora, compelido pelo Espírito, como Jesus, em Mateus também, para ir para o deserto, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Se não, ou seja, a única coisa que eu sei, é que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa, prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho de Deus. Isso é o caminho mais difícil da cruz. É o Espírito Santo te falar, olha, Paulo, você vai para Jerusalém, beleza? Beleza. E deixa eu te falar mais aqui, sabe o que te espera lá? Não são em algumas cidades, não. Assim, todas que você vai passar daqui para lá, prisões e sofrimentos. E Paulo fala assim, não me importo. O que eu me preocupo é completar o ministério, o serviço que me foi proposto. Isso é o caminho mais difícil. Isso é saber o caminho de cruz. Isso é não ter mais planos de vida, mas ter planos de morte. Viver é Cristo e morrer é lucro. Essa é a primeira lição que a gente aprende nesse texto. Mas a cruz não ensina só o caminho mais difícil. A crucificação de Cristo também, a espiritualidade baseada na cruz, ela nos ensina o caminho mais confuso. Veja o que diz o versículo 37 em diante. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus.
E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A cruz nos ensina um caminho mais confuso, porque a cena que a gente acabou de ler aqui nesses versículos não faz nenhum sentido. Não é que a cruz é confusa de que não é o plano de Deus. É porque a cruz pega o que nós valorizamos, o que nos agrada e vira de cabeça para baixo. E mostra como que isso não foi escolhido por Deus para nos trazer salvação. E que por isso ela aparentemente aos nossos olhos confusas. Veja que cena confusa, a confusão de valores, para começar no versículo 37. O evangelho de Mateus, o contexto dele de escrita, foi um evangelho escrito por alguém de origem judaica, Mateus, Levi, o cobrador de impostos, que escreveu para a comunidade judaica com um objetivo específico: apresentar quem Jesus era, sua salvação, mas com uma contextualização muito específica para judeus. Por isso que existem várias passagens em Mateus dizendo: para cumprir o que o profeta diz, para cumprir o que está escrito na profecia, para mostrar que Jesus era a esperança de Israel. E a esperança de Israel era um rei. Só que ao invés de um rei que está no trono, nós temos um rei que está na cruz. A placa em cima da cabeça dele está escrito: esse é Jesus, o rei dos judeus. Ela é verdadeira. Só que ele não está num trono, ele está numa cruz. E isso parecia confuso para os olhares dos judeus. Isso pareceu confuso, inclusive, para os discípulos. Um rei fraco, sem trono, crucificado e que estava morrendo. Há uma confusão de pessoas também. No versículo 38 fala que o rei, a pessoa mais importante que encarnou, esteve conosco, o próprio Deus, Emanuel, ele estava entre ladrões. O ser humano mais valioso do mundo, ao lado de bandidos e criminosos e outros insurgentes do império. O rei que nasceu numa estrebaria e morreu numa cruz. Aparentemente confuso, sem sentido, fraco. Há uma confusão de palavras aqui sendo ditas também. As declarações que são feitas aqui não fazem nenhum sentido. As pessoas falam assim: se és filho de Deus, desce da cruz. Mas na cruz, mantendo-se na cruz, ele estava mostrando que ele era filho de Deus, que ele iria vencer a morte. As pessoas estavam falando: olha, salvou muitas pessoas, salva-te a ti mesmo agora. E isso é o contrário. Foi que para não salvar a si mesmo, que ele conseguiu salvar a muitos. Outra declaração que não faz nenhum sentido: disse que destruiria o templo e reedificaria em 3 dias, desce da cruz. Mas era o que ele estava fazendo, destruindo o templo, inoperando o sistema sacrificial de Israel, e iria reconstruir em 3 dias um novo e vivo caminho até Deus. As declarações daquelas pessoas não faziam sentido. Os chefes religiosos de Israel virando para Deus e falando assim: salva-te a ti mesmo. Não sabiam quem eles eram, não sabiam quem era a obrigação deles mais. Isso mostra pra gente que a cruz, ela aparentemente, quando nós olhamos com os valores da nossa sociedade, da nossa cultura, que nos foram ensinados, ela parece muito confusa para nós. E a espiritualidade de um Deus fraco, crucificado, que nos convida a crucificarmos a nós mesmos, nos parece muito estranha. A confusão da cruz, porém, não significa que ela é sem sentido. É que ela inverte as nossas perspectivas, as nossas esperanças de um reino de Deus próprio e que para satisfazer os meus privilégios e os valores que a gente tem, as concepções de vida. Ela nos ensina a valorizar mais do que só os elogios, as multidões, os palácios, e nos ensina a valorizar a fraqueza, o sofrimento, a dor, porque nem Deus, quando encarnado viveu entre nós, foi poupado disso. E a cruz nos ensina um outro caminho. A gente tem que se perguntar sempre o que nós valorizamos. Quem nós gostamos de andar? Com o crucificado ou com o entronizado?
com que nós gostamos de ouvir insultos ou elogios. Jesus, no seu Sermão da Montanha, deixou muito claro: bem-aventurados vocês serão quando começarem a insultar vocês. Mateus capítulo 5, versículo 10, 11, 12, 13. Porque fizeram assim com os profetas, e significa que vocês estão sendo justos. Fizeram assim comigo e vão fazer assim com a gente. Uma igreja que parece estar muito confortável no mundo, muito contextualizada com a sua cultura, é uma igreja que perdeu a relevância, porque ela já não é mais uma ferida, um toque na ferida da sociedade, dizendo: olha, isso é pecado, esse tipo de condução da sua vida está errada, essa forma de criar os seus filhos não diz respeito à palavra de Deus. Quando a gente quer ser muito aprazível para a nossa cultura, a gente perde nossa capacidade profética de denunciar as idolatrias, os falsos deuses. E a cruz fez isso de maneira perfeita. Uma igreja que não está sendo perseguida, não só como a gente vê perseguição do Oriente Médio, mas perseguição, como a gente tem, cultural, é um sinal de uma igreja que perdeu esse caminho da cruz, que aos olhos das pessoas de fora da igreja é confuso mesmo. Mas é o que Deus escolheu para uma espiritualidade e a nossa salvação. Terceira lição que a gente aprende aqui é que não só a crucificação é um caminho mais difícil, o caminho mais confuso, mas ela também nos ensina o caminho mais justo. Veja o que diz o versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu para buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. Apesar da crucificação ser alguma coisa muito difícil, muito confusa de entender, ela era o meio mais justo, mais adequado que Deus escolheu para que Jesus passasse e que nós encontrássemos salvação. Ela era o meio de Deus resolver o juízo sobre a criação, que tinha sido afetada também pelo pecado. Veja que o texto mostra que houve trevas à luz do meio-dia e da tarde, das 3 horas da tarde. Houve trevas mostrando um claro sinal de que a criação, que sempre sofreu pelas consequências do pecado, também percebia que estava chegando num momento de ápice da sua salvação. A criação não ficou inerte ao que estava acontecendo. Desde o Éden, novamente, a criação sofre por causa do pecado. E a cruz é o juízo máximo disso sobre a criação. E por isso nem ela aguentou ficar normal como estava. Mas mais do que isso, ela também é juízo sobre os nossos pecados. Jesus, quando cita o Salmo 22 aqui, que é um salmo de Davi, em que todos nós conhecemos o versículo 1 por causa dessa frase: Deus meu, por que me desamparaste? E Davi, por todo o Salmo 22, narra um momento de grande sofrimento que ele estava passando, mas ele usa figuras muito distantes do que Davi mesmo experimentou. Davi não teve suas mãos perfuradas, Davi não sentiu uma sede imensa. Ele usa imagens muito fortes para descrever o seu sofrimento, mas de maneira profética ele estava antecipando e descrevendo de maneira vívida esse momento aqui, sobre Cristo. E ele, citando o Salmo 22, ele estava mostrando como que ele sofria ali, ele sendo Deus, que nunca padeceu e precisou de nada, sofria porque os pecados da sua igreja estavam sob os seus ombros naquele momento. A tal ponto que ele teve uma experiência real, ainda que nós sabemos que a dupla natureza do nosso Redentor não se dividiu, ele não era só um humano ali, ele era 100% homem, 100% Deus, mas na sua natureza humana ele sentiu de maneira verdadeira o que é o pecado faz com o ser humano, o afasta de Deus, a percepção dele foi verdadeira. E a ponto dele dizer: por que me desamparaste? Porque experimento. A gente tem que ler isso aqui de maneira real, de como isso foi verdadeiro em Cristo, ainda que a gente não lê de maneira literal, pensando que Deus por um momento o rachou, ou Jesus deixou de ser Deus. Ele era Deus. Na sua dupla natureza, sua natureza humana percebeu plenamente o que era ter os pecados meus e seus nos seus ombros. E o que isso significa para nós? É que carregar a nossa cruz significa entender a santidade de Deus. A santidade de Deus que não permite o pecado ficar impune. Quando Cristo
passou por tudo que ele passou, o peso da ira de Deus sobre o pecado dele foi tão grande que nem a natureza aguentou aquele momento e teve trevas. E o próprio Deus que precisou se encarnar para resolver aquele pecado. A falta de Adão e Eva não foi um pecadinho, foi um pecado de consequências cósmicas e que precisavam também de uma redenção cósmica que só o próprio Deus poderia resolver. A cruz nos ensina que o pecado precisava de redenção e não podia ser qualquer coisa. O sangue dos bodes não ia ser suficiente para tirar o pecado. Eram todas imagens, sombras do que haveria de acontecer, que era o próprio Cristo. E isso ensina para nós, quando a Bíblia fala que nós temos que carregar a nossa cruz, de que nós não podemos viver uma vida que negligencia o pecado, que trata o pecado como uma coisa simples, banal, frívola. A gente tem que saber da radicalidade do pecado. Isso foi uma das grandes modificações que a teologia dos reformadores trouxeram para a teologia cristã. Porque na Idade Média, os teólogos medievais até acreditavam que o pecado era fatal, ou seja, que o pecado matava e levava ao inferno. Mas não achavam que o pecado era profundo. Porque se você pega um Tomás de Aquino, por exemplo, ele acha que ele pode pensar, fazer muitas coisas no âmbito da natureza sem a ajuda da graça de Deus, porque ele acha que ela não tinha sido afetada pelo pecado. Vieram então os teólogos da Reforma dizendo uma doutrina muito importante para nós, que é a da depravação total, que não fala que só que todos os seres humanos foram depravados, afetados pelo pecado, mas que o ser humano inteiro foi depravado. O pecado é profundo. O pecado na minha e na sua vida é alguma coisa radical, e que somente Deus, na sua radicalidade também de uma salvação, nesse caminho da cruz, que é o mais justo, poderia reparar. Nós precisamos, portanto, de santidade, porque o nosso Deus é santo. Tudo que Jesus passou na cruz foi por causa disso. E nós não podemos viver uma vida que desconsidera isso. Não existe graça barata, como diria um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. A gente não pode achar que a salvação de Deus não foi preciosa, não custou caro. Essa graça barata que é ensinada não diz respeito à cruz de Cristo. E em quarto e último lugar, a cruz de Cristo nos ensina o caminho mais difícil, o caminho aparentemente mais confuso, o caminho mais justo, mas ela também nos ensina o novo e vivo caminho até Deus. Veja o que diz o versículo 51 em diante. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Algumas coisas aconteceram aqui que mostram como que a cruz inaugurou um novo caminho até Deus. Em primeiro lugar, o véu se rasgou. O véu que é descrito aqui era uma separação que existia no templo, em que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou seja, o lugar mais íntimo do templo, que o sacerdote entrava uma vez no ano apenas, representando Israel, levando sacrifício ali, e era alguma coisa que marcava e que estava no imaginário de Israel desde o tempo do deserto, porque nesse véu que tinha sido rasgado, haviam pinturas de querubins ali, querubins que remetiam aos querubins que Deus colocou na porta do Éden quando bloqueou a passagem para Adão e Eva, falando: olha, tem separação agora entre eu e vocês por causa do pecado, não tem volta mais o caminho de vocês aqui para o Éden, até que essa separação possa surgir um novo caminho. Esse novo caminho é a crucificação de Cristo. Quando Deus inspirou Moisés a escrever o Gênesis, falando sobre esses querubins na porta do Éden, o povo estava provavelmente saindo do deserto, indo para Canaã, recebendo as instruções para a confecção disso, e a imagem dos querubins em cima da Arca da Aliança, ou nesse véu, era muito vívida para eles, mostrando que o pecado deles havia feito separação entre Deus e os homens, e agora Cristo, por causa da sua obra, esse véu que simboliza a separação é rasgado, e veja, ele é rasgado do alto a baixo, ele não é rasgado de baixo para cima. Não é uma iniciativa do ser humano rumo até Deus, mas sempre de Deus rumo até o ser humano. É um caminho novo, vivo, não mais pelo sangue de animais, de sacrifícios, mas pelo sangue de Cristo.
Os sepulcros se abriram como um pré-cumprimento da promessa de nova vida e de ressurreição para os santos que haviam morrido. Os gentios confessaram a fé. Diz aqui que o centurião e os que guardavam Jesus, vendo tudo que estava acontecendo, provavelmente eram romanos, confessaram que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Isso é prova da nova realidade que estava em operação por causa do sacrifício de Cristo e que eu e você vivemos nela hoje. E a igreja de Jesus permaneceu na figura ali das mulheres que observavam de longe, mas estavam ali, correndo risco de serem acusadas de serem cúmplices ou parceiras de Jesus, como Pedro foi acusado naquele momento e negou, mas a igreja permanece. Então, o novo caminho e tudo o que isso significa para nós também foi aberto pela crucificação de Cristo. Como que a sua obra nos deu acesso novamente, que foi perdido desde o Éden. Como que nós já podemos vivenciar agora um pré-cumprimento pela fé de dimensões que são próprias da vida e do reino messiânico. E de como que a igreja permanece no poder e sobre essa palavra da crucificação de Cristo. Portanto, a gente conclui que a cruz inverte tudo, deixa tudo muito mais difícil realmente. Mostra a dimensão e a profundidade da nossa religião, mostra um rei sem pecado, sofrendo da morte, que era o salário do pecado. Faz isso para nos ensinar um novo e vivo caminho até Deus, que não é um caminho fácil, que não é um caminho barato, de graça barata, mas é um caminho melhor. A cruz nos mostra que as melhores experiências que a gente pode passar são aquelas experiências de dor, aquelas experiências em que a gente sofre e lembra que através dessas coisas nós estamos sendo feitos mais parecidos com Jesus. Em Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, diz que tudo o que Jesus aprendeu, ele aprendeu pelo que ele sofreu. E que eu e você, quando nós sofremos, quando nós temos dores, apesar da graça de Deus, como ele falou lá em Gênesis, no capítulo 3, que apesar do pecado a mulher continuaria frutificando, mas com dores. Apesar do pecado o homem continuaria colhendo da terra o seu sustento, com suor. Haveria inimizade entre a semente de Deus e a semente da serpente. Mas a graça de Deus estaria em tudo ali, nos lembrando do favor de Deus por nós, que na cruz fica evidente. Que também em Gênesis deixa claro que a semente da mulher ia pisar a cabeça da serpente. Então, não fique se perguntando e não encare os seus momentos de dor, de dificuldade, na sua trajetória espiritual, na sua formação como discípulo de Cristo. Não fique se perguntando por que você está sofrendo, se Deus te desamparou. Ele não te desamparou, pelo contrário, o seu sofrimento e a permanência sua em Deus, frutificando, trabalhando, apesar do seu sofrimento, o seu casamento, apesar das brigas, das dores, das dificuldades de uma vida de casado, ele permanece, mesmo que o pecado tenha feito separação entre Adão e Eva. A sua dificuldade na sua empresa, no seu trabalho, no mundo dos negócios, a sua dificuldade econômica, apesar do pecado que corrompeu a relação do homem com a terra, mas Deus continua fazendo ela frutificar. A sua relação com Deus, que às vezes é marcada de dúvidas, incertezas, dificuldades, mas Deus continua te abençoando. Isso é tudo prova da graça de Deus. Não encare o seu sofrimento como se tivesse alguma coisa errada. Está tudo errado no mundo. O pecado arrebentou com tudo. Mas a graça de Deus, a promessa desde o Éden também, de que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e o cumprimento disso em Cristo, nos mostra que Deus não nos esqueceu. E de que aquilo que Ele espera de nós é que a gente, a exemplo de Cristo, negue a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e sigamos a Cristo. Sabendo que tudo o que nós passamos de dificuldade desse caminho nos faz mais parecidos com Jesus. Todas essas coisas cooperam para o nosso bem, não para o nosso bem, para o nosso conforto, mas para nos fazer mais parecidos com Jesus, diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus santo, que não precisa de nada
que nós possamos te oferecer. A tua palavra diz que o Senhor não é servido por mãos humanas, não habita nos templos que nós vamos construir, e mesmo assim o Senhor se importa conosco. O Senhor se revelou a nós, teve o cuidado de registrar essa revelação para que eu e os meus irmãos hoje pudéssemos estar aqui diante da tua palavra para aprender mais sobre o Senhor, a obra que o Senhor realizou através de Cristo e as implicações disso para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Nós te louvamos por isso, Pai. O Senhor é o único Deus digno de ser adorado por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Nós te pedimos perdão, Deus, todas as vezes em que nós não vivemos com consciência da dimensão, da profundidade de tudo isso para a nossa vida. Nós te pedimos perdão, Pai, todas as vezes em que nós não conseguimos nos desvencilhar dessa natureza que insiste pecar e se manter rebelde ao Senhor. Nós te pedimos perdão, Pai, nós sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados. E nós pedimos a Tua graça, Pai, o Teu Espírito, para nos ajudar a vivermos uma vida pela fé, a caminharmos pela fé, com convicção, de negarmos a nós mesmos, termos prazer e alegria na Sua cruz, crucificarmos o nosso eu e Te seguirmos, Pai, Te imitarmos. Ajuda a imitarmos a Cristo e a sabermos o caminho que nós devemos andar. Ajuda a percebermos isso no dia a dia, na nossa vida cotidiana. E faça com que cada vez mais a obra consumada de Cristo ganhe nitidez, profundidade e presença na nossa vida cotidiana. Que a gente consiga viver isso momento após momento, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja e na nossa vida com o Senhor. É a nossa oração essa noite, sabendo que o Senhor é poderoso para nos fazer bem mais do que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém.